Nós mudamos de assunto, falamos sobre o Índice de Confiança do Consumidor, medido pela Fundação Getúlio Vargas, que recuou 1,4 ponto na passagem de outubro para novembro deste ano. Com esse resultado, o indicador chegou a 74,9 pontos em uma escala de 0 a 200, o menor valor desde abril deste ano. A confiança foi afetada tanto pela piora no índice da situação atual, que avalia o presente, quanto pelo índice de expectativas, que avalia o futuro. Bom, sobre esse assunto, nós conversamos agora com o economista-chefe da Infinity Assets, Jason Vieira. Jason, muito bom dia. Bom, esse recuo na confiança atrapalha essa programação nossa para fim de ano? Você acredita que isso de alguma forma vai desestimular o mercado? Sim e não, vamos dizer assim. Os índices são bem voláteis, esses índices eles têm um nível de volatilidade muito alto. E uma das coisas que mais acaba afetando acaba sendo a própria inflação. Uma inflação elevada, ela leva a uma percepção econômica muito ruim. E essa percepção econômica ruim, ela não necessariamente se reflete na perspectiva de consumo. Obviamente, as pessoas estão reclamando da situação atual, estão reclamando da situação futura, mas isso não necessariamente indica que, por exemplo, teremos um final de ano ruim e as pessoas vão consumir menos. As pessoas naturalmente vão fazer outras escolhas de consumo nesse final de ano, dada a própria inflação, não só de consumo de presentes, não só de consumo de varejo, mas efetivamente daqueles consumos da cesta considerada cesta de Natal. E daí, obviamente, vamos entender ali no futuro o quanto isso efetivamente afetou. Mas é muito mais uma questão da inflação, efetivamente, do que uma resposta da questão da atividade econômica. Jason, nós temos enfrentado aí, inclusive discutimos com você aqui no Top of the Hour sobre esse recuo, não só de lojistas, mas também de pessoas que não pretendem consumir tanto num grande evento econômico como a Black Friday agora, né, onde houve o recuo. As pessoas realmente não têm um poder de compra e até muitos comerciantes também não têm esse poder de compra para conseguir baixar esse valor e ter ofertas mais atrativas para entrar nesse evento. Além disso, como o William mesmo já colocou, temos aí o final de ano e temos os preços cada vez mais altos, né? Não só das contas, mas principalmente dos produtos, e não estamos mais falando só de carne ou frango, né? Ou combustíveis. Estamos falando de alimentos básicos como arroz e feijão. Então, assim, como se virar nesse final de ano, Jason? O problema da inflação nesse momento está sendo um problema global. Ou seja, por exemplo, o movimento do Banco Central de fazer uma elevação muito forte de juros, ele vai ter um efeito bastante limitado e pode ser, inclusive, danoso para a economia neste momento. Para passar por esse fim de ano, dado este contexto desafiador, especialmente nessa questão de custos, é aquela velha lição que todo mundo, todo final de ano dá, todo mundo fala, todas as emissoras de televisão acabam falando, aquela velha história, procure os melhores preços, evite bacalhau, evite isso, evite aquilo, tente. A única dica que nós conseguimos dar é exatamente essa, tente buscar na sua cesta de consumo adaptações. Não há muito mais o que fazer. A Black Friday em si, ela tem a característica muito de preços de curto prazo. Ou seja, por mais que haja um achatamento de margem, tem aquelas famosas Black Frauds que acontecem de vez em quando, mas por mais que haja um achatamento da margem de lucros, há sempre uma margem de manobra. Ou seja, vai se buscar alguma coisa nessa Black Friday porque ela se tornou quase que um substitutivo do consumo de Natal. Ou seja, nós vamos ver muitas vezes agora, de agora em diante no Brasil, diferente do que acontece lá fora, a Black Friday ser o momento que as pessoas compram os presentes de Natal, até de maneira preventiva, e depois você tem uma redução do consumo no mês de dezembro. Bom, agora vamos lá. 4,9. Esse foi o aumento em outubro da arrecadação federal e é um recorde em 2021. Como é que funciona essa equação? Ou seja, mesmo com todo esse recuo, o governo continua arrecadando mais? Existem dois fatores. Um fator é a inflação, que leva um aumento natural da arrecadação nesse período, isso tem que ser colocado na conta, mas houve sim uma arrecadação real maior. E aí que vem o desafio exatamente desses números de confiança e dessa perspectiva ruim para o final de ano. Muito provavelmente teremos um consumo que venha, de certa maneira, a surpreender. De maneira muito anedótica, quando você olha na rua, quando você olha nos shoppings, quando você olha a atividade econômica já está voltando de alguma maneira, o trânsito já voltou, os shoppings já estão mais cheios, isso não significa que as pessoas estejam efetivamente comprando, mas obviamente há um reflexo disso
nas perspectivas do que vai acontecer. Ou seja, o contexto atual, ele existe nos desafios, obviamente. A inflação, vou repetir, ela é o maior problema na percepção econômica, ou seja, as pessoas vão naturalmente observar uma situação muito pior quando a inflação está mais alta, mesmo que a própria situação pessoal dela não esteja pior. Porque a inflação ela é democrática, no sentido de atingir a todos, mas ela é muito pouco democrática quando ela bate na renda. Ou seja, quanto menor a renda, maior é a sensação das pessoas na inflação. Agora são 2h06. Jason, gostaria de fazer uma outra pergunta para você. Aliás, adorei essa comparação aí da inflação, né? De que ela é democrática em alguns pontos e nem tantos em outro. Deixa eu ver se eu entendi bem, então, a sua última resposta. Você falou para a gente que a Black Friday ela vai competir com as vendas de Natal. Então, na prática, o que seria mais um evento aí para dar um fôlego, né, a esses comerciantes, um fôlego econômico, um respiro para esse final de ano, você acredita, então, que vai acabar se fundindo em um só? Na verdade, já aconteceu. Se nós observarmos, tirar 2020, obviamente existe a distorção muito pesada do ano 2020, mas se a gente observar para trás, isso já teve acontecendo desde que a Black Friday se firmou como um evento de consumo no Brasil. Ou seja, lá fora, obviamente, as pessoas também buscam presentes de Natal durante a Black Friday, mas muita gente deixa para o Natal. Aqui no Brasil, as pessoas eram típico brasileiro, ou seja, o pessoal deixava para comprar o presente de Natal na última hora, era aquela correria louca nos shoppings, e com o advento do comércio eletrônico, que tem muitas vezes superado o comércio de rua, o varejo de rua, a perspectiva é de que a Black Friday tenha, assim, continue a ter um efeito de capturar uma parcela daquilo que era o consumo de Natal. Ou seja, não mais nós teremos dois eventos separados, como você mesmo citou, mas provavelmente o Black Friday com o Natal tem que ser considerado mais ou menos como um só evento de consumo exatamente para as festas de fim de ano. Jason, na área de segurança, existe uma expressão chamada falsa sensação de segurança, né? De você achar que está seguro no lugar e, na verdade, você está correndo um risco. E o mapeamento da segurança pública é baseado em índices de criminalidade. Então, às vezes, você vê uma viatura, acha que está segura ali, mas, na verdade, ali tem um alto índice de assaltos ou coisa assim. Na área da economia, nós também temos essa falsa sensação de segurança ou algum fator psicológico que interfere justamente nesse consumo? Sim, nós temos a economia comportamental 1.1, é mais ou menos isso que a gente tem. Esse comportamento do consumidor, como eu falei, a inflação ela é um efeito comportamental muito grande, que não traduz necessariamente aquilo que vai acontecer no futuro. Nós temos, por exemplo, no mercado financeiro, várias projeções para 2022 de um decréscimo da economia, de recessão, coisa que, estatisticamente, se nós formos observar, vai ter que acontecer muita coisa ruim para que tenhamos uma recessão no próximo ano. Pode não ser um crescimento pujante, nem de perto vai ser o crescimento de 2021, mas dizer que há uma recessão também às vezes é uma perspectiva psicológica, ou seja, o mercado, deterioração fiscal, algumas coisas assim, as pessoas começam a colocar na conta as piores coisas. Ou seja, se isso acontece com nós, analistas, com alguns dos meus colegas economistas, isso acontece com a população em geral. Ou seja, essa falsa sensação de um cenário econômico, ele é um cenário econômico ruim, mas ele é catalisado, a percepção dele é catalisada pela questão inflacionária. Pode ter certeza que se nós tivéssemos um cenário econômico ruim, com a inflação baixa, a percepção em relação a isso seria menor. Obviamente, a atenção se voltaria a outros elementos da economia, se voltaria a desemprego, atividade econômica, tudo. Mas é esse o ponto que acaba sobrando nessa situação. Agora são 2h09. Jason, então, por essa sua última explicação, ainda existe esperança? Ainda que seja um pouco frívola, existe, porque indicadores antecedentes que nós acompanhamos estão mostrando algumas coisas em relação à produção, atividade, que tende a ser um pouco mais positivo. Alguns setores sofrem pela elevação de juros, mas são setores que não são exatamente setores considerados no varejo, ou são elementos alheios ao varejo. Por exemplo, o índice de varejo tem um índice restrito e o amplo. O índice amplo pode sofrer um pouco por causa da elevação de juros, por conta dos veículos, venda de veículos que sofrem com a elevação de juros. Outro que não tem especificamente no varejo são índices de imóveis, que também acabam por sofrer com elevações de juros. Mas, ao mesmo tempo, isso tudo
esses elementos da economia vêm da percepção de que o Banco Central precisa elevar juros porque a inflação está muito alta e de uma inflação que, por mais que o Banco Central eleve, ele não consegue controlar. Bom, para o brasileiro que está te ouvindo agora e vai receber até o dia 30 a primeira parcela do 13º, recomendação para o fim de ano. É aquela de sempre, vamos pagar as dívidas, vamos tentar nos equalizar para depois pensar em alguma coisa? Exatamente, não tem mais o que falar, todo ano, como eu falei, a mídia, a gente repete, todo mundo repete no final do ano. Utilize o 13º para reduzir dívidas, porque a taxa de juros, independente se ela está 2%, se ela está 7,5%, ela é elevada para o consumidor. E quanto mais você consegue se livrar de uma dívida, melhor você se perfaz, porque vamos dizer assim, se livrar de uma dívida no Brasil vale muito mais do que ter um investimento. Porque o custo que você está deixando de pagar, o custo proibitivo que você está deixando de pagar, te traz um resultado muito maior. E te dá uma folga também. As pessoas não entendem, às vezes, que pagar as dívidas te dá uma folga de consumo. Por favor, não volta a ficar parcelando tudo e pegando uma parcela significativa da renda. Sempre tome cuidado para deixar no máximo, disparado, 30% da sua renda total em dívidas. Se estiver com 30%, você já está com problema. Ótima dica. Nós conversamos então com Jason Vieira, ele que é economista-chefe da Infinity Asset. Mas olha, Jason, tenho que confessar uma coisa para você. Eu ainda estou exercitando muito, viu, essa sua dica de deixar os 30% guardar. Aliás, destinar apenas 30% para as dívidas. Mas muito obrigada. Você e o mundo fazendo isso. Valeu, Jason. É que se não deixar 30%, eu garanto para você que você nunca vai ter folga. Sem dúvida.